Um belo dia o Carlos me aparece com o nome de um delegado federal e de 3 agentes, que seria uma ABIN paralela, porque ele não confiava na ABIN. O general Heleno foi chamado, ficou preocupado com aquilo, mas o general Heleno não é de confrontos, e o assunto acabou ali com o general Santos Cruz e comigo. Nós aconselhamos ao presidente que não fizesse aquilo de maneira alguma, porque é muito pior que o gabinete do ódio, aquilo também seria motivos para impeachment. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 13 de julho de 2024, são 9 horas e 30 minutos. Ontem o filho 02 de Jair Bolsonaro atacou o blog da Cidadania de uma forma inusitada, usando a ignorância que o aprisiona. Todavia, há mais por trás desse ataque. Para quem não sabe, o filho do Bolsonaro, o 02, o Carlos Bolsonaro, mais conhecido como Carluxo, atacou o blog da Cidadania por causa deste artigo aqui que eu publiquei. É hora de dizimar a extrema-direita. E o título é simplesmente uma figura de linguagem. Já no seu primeiro parágrafo, o texto diz o seguinte: o que significa o uso do verbo dizimar na frase que em cima, ou seja, na frase título do texto, na frase que em cima esse texto, significa desmoralizar completa e inapelavelmente a extrema-direita. É hora, pois, de extinguir essa ideologia que tanto mal já fez à humanidade. E, atenção, enquanto é tempo. Ou seja, eu não me referi a dizimar os extremistas de direita, mas sim a ideologia. Mas a burrice desumana do Carlos Bolsonaro o fez dizer isso. Veja só, ele publicou no Twitter o seguinte: a imprensa permitida para espalhar amor. Se os personagens fossem outros, você saberia o que já teria acontecido. O português do sujeito é muito ruim, não vou ficar dando aula em português aqui para dizer por que é que esse texto está todo errado, esse curto texto. Mas vamos em frente. Um membro, uma reis do gado bolsonarista comentou: dizimar somos muito mais que 60 milhões. Para nós dizimar vai ficar difícil. Continuem, podem perseguir. Bom, se nós tivéssemos 60 milhões de extremistas de direita no Brasil, eu já teria fugido daqui há muito tempo. Ele comenta o meu artigo, é hora de dizimar a extrema-direita. E o que diz esse artigo? O artigo diz o seguinte, eu vou ler um pouco isso aqui para vocês, para que você entenda o tamanho da burrice do Carlos Bolsonaro, que talvez você nem precise entender, porque todo mundo conhece. Na verdade, além de burrice, ele é tido como alguém que sofre de problemas psicológicos, mas na verdade é para contextualizar um fato que é um cavalo de batalha da direita, da extrema direita sobretudo, não da direita, da extrema direita. E esse cavalo de batalha, eu uso esse artigo para desmontar também. Qual é o cavalo de batalha? A extrema direita diz que o nazismo é de esquerda. Por quê? Porque são pessoas iletradas, ignorantes. E eu escrevi esse artigo, usei os fatos, para mostrar que o nazismo nunca foi de esquerda, e também esse comentário do Carlos Bolsonaro mostra que ele vestiu uma carapuça. Me dá um minutinho que você já vai entender. E não me venham dizer, eu falei, expliquei o que significava querer dizimar, que era acabar com a ideologia, não com os extremistas de direita. Em seguida eu continuo, e não me venham dizer que o comunismo já fez tanto mal quanto o nazismo, ou que a extrema-direita do Brasil e de toda parte do mundo não é nazista, porque o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que deu origem ao partido nazista, tinha socialismo no nome. Veja só, o partido nazista, ele nasceu desse partido, que era um partido pequeno, inexpressivo, que o Adolf Hitler tornou grande. O Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães.
Então tinha socialista no nome. E por que o Hitler modificou o nome desse partido, colocou socialista? Em primeiro lugar, o comunismo não dá para comparar com o nazismo pelo seguinte: o comunismo não fez mal algum. A diferença do nazismo, a ideologia comunista não prega extinção de etnias, não prega segregação racial, não prega expansionismo, é outra coisa completamente diferente. A ideologia comunista, recentemente, o Papa Francisco disse que o comunismo é o que mais se aproxima do cristianismo, porque ambos, tanto o comunismo quanto o cristianismo, pregam igualdade entre os homens, não é? E eu também digo aqui que não é possível que o comunismo fosse, que o nazismo fosse de esquerda, fosse comunista, porque a primeira coisa que o Adolf Hitler fez quando chegou ao poder foi simplesmente dizimar os comunistas. O Hitler, ele criou, antes de chegar ao poder, ele criou as SA. As SA eram os famosos camisas pardas. Tem um nome complicado em alemão, que é Sturmabteilung, mas eles eram chamados de camisas pardas. Era como os camisas amarelas de Bolsonaro, que saíam cometendo atos de violência. Só que eles vestiam um uniforme militar com camisas pardas, não é? E as SA nazistas espancavam, matavam, eliminaram os comunistas, que não eram muitos, não é? E aqui num certo trecho do texto eu explico esse fato. O que acontece é o seguinte: o Carlos Bolsonaro, com este comentário, ele mostra que ele só leu o título do texto, né? Porque se ele tivesse lido o texto inteiro, se ele tivesse lido ao menos o primeiro parágrafo, ele veria que eu me referi a exterminar a ideologia nazista. Mas o sujeito, além de não saber escrever, parece que tem dificuldade para ler, não gosta de ler, como todo imbecil, não é? E o Carlos Bolsonaro é realmente um imbecil. Ele não leu e não gostou, não é? Ele comentou o título, sendo que no primeiro parágrafo, se tivesse lido o texto, ou então ele leu e quis distorcer, mas eu tenho certeza que ele não leu. Ele só comentou, ele viu a manchete ali e comentou a manchete, como todo iletrado faz. Eu inclusive escrevi esse texto, está no blog da Cidadania, também está no Brasil 247 hoje, que eu, além de escrever o meu blog, né, o meu site, blog da Cidadania, eu também sou colunista do Brasil 247, e aqui eu escrevi o seguinte: o filho 02 de Jair Bolsonaro, Carlos, ou Carluxo, como é chamado, deu de comentar artigo de minha humilde lavra e, mantendo o padrão da parte pública da sua vida, passou vergonha de várias formas. Explico, o artigo ostenta o reconheço polêmico título, é hora de dizimar a extrema-direita. E eis que Carluxo comentou de forma que permite deduzir que só leu o título mesmo. Costume que, aliás, é regra entre os menos letrados. Mas não é a decisão temerária de comentar um livro pela capa que mais desmoraliza esse jovem de olhar perturbado e português desgovernado. Quer dizer que ele assume ser de direita? Ou seja, quando ele se rebela, minha amiga, meu amigo, contra o meu texto, ele diz que eu estou tentando eliminar a extrema-direita e isso o afeta, porque ele reclama. É como se ele estivesse falando em nome da extrema-direita que eu quereria dizimar. Ora, então ele assume, ele passa recibo de que é de extrema-direita. Mas vamos em frente. Se tivesse lido meu texto, talvez o 02 acordasse um pouco para a vida. Um trecho do material mostra a natureza da ideologia que ele acalenta naquele coração,
tão cheio de mágoa do pai ausente e indiferente. Recentemente, como vocês sabem, o Carlos Bolsonaro chiou nas redes porque o pai pegou o filho do Nicolas Ferreira no colo, o filho recém-nascido, e não pegou o dele, Carlos Bolsonaro, que também tem um filho recém-nascido. Ele tem uma história de muitas rusgas com o pai. Na verdade, o Bolsonaro tem uma relação muito ruim com os filhos dele, né? Ele tem uma relação de opressão com esses filhos. Mas eles são assim militarizados mesmo, por isso que ele chama de 01, 02, né? E ele é o comandante da família. Eu disse nesse trecho o seguinte: já sobre o nazismo ser de esquerda, porque o partido que o originou tinha o termo socialista no nome, é burrice ou patifaria, ou a somatória de ambas. Aquele partido que pariu a besta fera do nazismo surgiu a partir do nacionalismo alemão combinado à cultura paramilitar racista e populista dos Freikorps. São soldados que lutaram contra os levantes comunistas na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. O partido foi criado como um meio de chamar os trabalhadores para longe do comunismo e reaquecer o seu nacionalismo völkisch. Eu não vou explicar isso, que vai ser muito mais complicado. O nazismo elegeu dois inimigos viscerais e primordiais aos quais deveria ser dedicada a extinção. O primeiro a ser dizimado seria o comunismo e o segundo o judaísmo. Hitler odiava tanto a esquerda que declarou guerra à Rússia comunista. A Sturmabteilung, mais conhecida por SA, os famigerados camisas pardas, espancavam comunistas e judeus nas ruas, nos cabarés e até dentro de seus comércios e de suas casas. O partido nazista é conhecido, minha amiga, meu amigo, por 100% dos historiadores sérios e até pela Alemanha, não é? Até pela Alemanha, como sendo de extrema direita. E quanto à prova que o Carlos Lucho comentou o título do artigo sem ler o artigo, já no primeiro parágrafo o texto diz o seguinte: o que significa o uso do verbo dizimar na frase que em cima este texto? Significa desmoralizar completa e inapelavelmente a extrema-direita. A ideologia, não as pessoas. E eu termino aqui com um recado para o Carluxo. Meu jovem, sinto a mais profunda vergonha alheia por ti. És um idiota do pior tipo, daquele tipo que se acha genial e que por isso agrava um problema que já seria grave se esforçasse para não passar nem causar vergonha. Então, vamos em frente. Olha, você tem aqui uma explicação do canal de cultura do UOL, por que não se deve comparar o nazismo com o comunismo. Durante anos, muitos autores que realizaram comparações entre nazismo e comunismo tentaram compreender se as ideologias tinham alguma relação. O comunismo é uma ideologia, um movimento político, filosófico, social e econômico, cujo objetivo final é estabelecer uma sociedade comunista, ou seja, um país igualitarista, sem divisão de classes sociais, do dinheiro e do Estado. Essa ideologia é uma forma específica de socialismo. Por isso o Papa Bergoglio, o Papa Francisco, disse que o comunismo é o que mais se aproxima do cristianismo. Em contrapartida, o nazismo ficou marcado pelos seus ideais antissemitas, ou seja, o preconceito e a hostilidade contra o povo judeu. Os nazistas também perseguiam, torturavam e matavam comunistas, negros, homossexuais e outras pessoas que não eram enquadradas dentro das características da chamada raça ariana, a raça superior defendida pelo partido nazista. No entanto, o objetivo principal do regime que foi criado por Adolf Hitler era construir uma nação consolidada sob uma única e verdadeira raça, né? O nazismo é basicamente um super-racismo transformado em política e ideologia de Estado. O Hitler, ele usou o socialismo para atrair, ele colocou socialismo no nome do primeiro partido que ele fundou antes do partido nazista se tornar o que se tornou, conhecido mais como partido nazista, aquele partido socialista dos trabalhadores alemães. Ele usou essa palavra para atrair
os socialistas da República de Weimar, que tentaram implantar o socialismo na Alemanha, para pro nazismo. Ele chamava essas pessoas e o Hitler ria, debochava desses que largaram o comunismo e foram para o nazismo porque tinha socialista no nome. O erro do Bolsonaro e do aquele seu chanceler Ernesto Araújo em classificar o nazismo como movimento de esquerda tem razões históricas. O próprio Adolf Hitler, em seu manifesto com toques autobiográficos Minha Luta, em alemão o título se chama Mein Kampf, que quer dizer Minha Luta, faz piada com eventuais confusões entre os nacionalsocialistas e os comunistas. A ambiguidade foi alimentada não só pelo intenso uso do vermelho na identidade visual do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, mas também por um vocabulário próximo ao da militância comunista, com críticas à burguesia e ao capitalismo para atrair. Mas aqui você tem uma explicação simples, 5 fatos que vão te provar que o Hitler não era comunista. Primeiro, que o Hitler era a favor da propriedade privada, tinha vários grandes empresários nazistas com os quais ele se reunia e tal. O Hitler também firmou aliança com a Igreja Católica Alemã, ou seja, o comunismo não tem relação nenhuma com religião alguma. O comunismo ele nega as religiões, ele diz que são ópios do povo, não é? O Hitler não acreditava em sociedade igualitária e sim em uma raça superior, que era a raça ariana, enquanto o comunismo prega que todos têm que ser iguais. E o Hitler perseguiu e matou comunistas. Matou. Para começo de conversa, o Hitler foi eleito justamente para fazer oposição ao governo social-democrata, que era formado por grupos de esquerda. O Hitler tinha ódio ao comunismo, tanto ódio que ele invadiu a União Soviética, não é, do Lenin, do Stalin, perdão, ele invadiu a União Soviética do Stalin justamente para destruir o comunismo. Então, quer dizer, chega a ser irracional que alguém diga que o nazismo é de esquerda, não é? Por fim, aqui você tem na Wikipedia uma definição da extrema-direita. A política de extrema-direita, também referida como extrema-direita ou extremismo de direita, é a política mais à direita do espectro político de esquerda-direita do que a direita padrão, particularmente em termos de ideologias e tendências ultraconservadoras, autoritárias, nacionalistas, extremas, anticomunistas e nativistas, historicamente utilizada para descrever as experiências do fascismo e do nazismo. Não existe essa dúvida, mas o Carluxo não entende isso, o bolsonarismo não entende isso. Tanto que aqui você vê, esse aqui é o site da Deutsche Welle. O que é a Deutsche Welle? A Deutsche Welle é uma empresa de comunicação pública alemã, comparável à BBC britânica, não é? E a Deutsche Welle deixa muito claro, né? Por exemplo, aqui nessa matéria, racismo em alta 20 anos após atentado neonazista na Alemanha. Eles deixam muito claro que o neonazismo é de extrema direita, não é? O nazismo, o neonazismo são formas de extrema direita. Então, minha amiga, meu amigo, o que acontece é o seguinte: por que é que o Carluxo se deu ao desfrute, está se dando ao desfrute dessa metralhadora giratória que não para um segundo? Na verdade, o Carlos Bolsonaro, principalmente acima do irmão Eduardo e do irmão Flávio, o Flávio quase pouco faz pouco isso, o Eduardo um pouco mais, mas ainda bem menos do que o Carlos Bolsonaro, que ele passa os dias, veja, ele é vereador pelo Rio de Janeiro, ele passa os dias dele no Twitter atacando a Polícia Federal e o STF
e os partidos de esquerda, o governo Lula e tal. Ele passa os dias, ele não faz mais nada da vida, ele começa de manhã, eu tenho acompanhado muito de perto isso no Twitter, e ele começa cedo de manhã, postar, cada 10 minutos tem um post dele no Twitter. Por quê? O STF vê elementos suficientes para a denúncia de Bolsonaro no caso das joias, e vê elementos suficientes para a denúncia do Carlos Bolsonaro também. Então, o fato é que, com tudo isso que está acontecendo, o bolsonarismo está desmoronando. Você veja que já desmoronou no Rio de Janeiro, o Ramagem está arrebentado lá no Rio de Janeiro, ele está em terceiro lugar, ele tem 7, última pesquisa da Datafolha, o Ramagem tem 7, o candidato do PSOL tem 9, e o Eduardo Paes, que atualmente dirige o Rio de Janeiro, é o prefeito do Rio de Janeiro, e é o candidato do Lula, tem 52%. Aqui em São Paulo, segundo o mesmo Datafolha, 65% dos paulistanos não votam em quem for apoiado por Bolsonaro. Então o bolsonarismo ele está virando pó. Em Belo Horizonte o bolsonarismo também não está deslanchando. O bolsonarismo no Sudeste está afundando. Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, ou seja, Belo Horizonte, São Paulo e Rio, não é? São Paulo, que é a capital do estado de São Paulo, e Rio de Janeiro, que é a capital do Rio de Janeiro. Nessas 3 capitais, o candidato do Bolsonaro está morrendo, e inclusive as últimas manifestações bolsonaristas, como a do Rio, por exemplo, recentemente no Pará, foram mirradas perto do que costumavam ser. E agora, com essas denúncias aí, ontem à noite eu publiquei uma matéria dizendo o seguinte, pessoal, que você tem na última pesquisa IPEC, a informação é de que bolsonaristas passaram a aprovar o governo Lula, uma quantidade forte de bolsonaristas, 20% passaram a apoiar o governo Lula. Isso está na pesquisa IPEC, a matéria está na página do Blog da Cidadania no YouTube, você pode ver, é a penúltima matéria antes dessa aqui. Vale a pena dar uma olhada. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.